chamo Modesto Piva, nasci em Guaporé, numa família cristã boa, assim, né? Era um dos últimos filhos, mais 4 irmãos e mais 5 irmãs. E uma família simples de pequenos agricultores. Eu ajudava o pai na lavoura, na criação e coisas assim, sempre estava junto com ele. A minha vocação praticamente eu devo a ele, assim, porque quando a gente fazia aquelas festas na igreja, na nossa capela, aí, sempre depois da festa a gente fazia as procissões, a procissão, né? Meu pai sempre na frente da procissão carregando uma cruz, muito bacana, grande assim, né? E nós crianças tudo do lado assim, e o pai sempre nos controlando lá, nos orientando, não fale, calma, bom. E eu me apeguei muito, por exemplo, à cruz, né? E coisa assim. Depois vieram os missionários passionistas, padres passionistas, né, que são da paixão de Cristo, assim, né? E lá eu insisti com o pai que me comprasse uma cruzinha assim, né? Não dava atenção muito a esses vários promotores vocacionais que vinham ali, falavam, saíam e embora não impressionava a gente, né? Chegava o irmão Pedro com aquela simplicidade, naquela alegria, assim por diante, né? Contava história para nós lá, a gente ficava atraído por ele. Mas eu me atraí mais pela cruz que ele levava no peito, assim, né? No fim ele pediu quem queria ser irmão marista, assim, depois ele explicar quem eram os maristas, né? Aí ele me levou para casa, falou com os pais e coisas assim. E metade de janeiro já entrei em Veranópolis. Depois de um ano lá em Veranópolis, passei para o Colégio Champagnat, aqui no Instituto Champagnat naquele tempo. Ali eu fiz os 4 anos de ginásio. Depois, então, fizemos 2 anos de noviciado em Veranópolis. Depois, então, 3 anos de escolasticado. Depois de lá, então, eu comecei a lecionar, né? Começamos a fazer experiência lá no Champagnat mesmo, no escolasticado com o irmão, que nos orientava como é que devíamos iniciar as nossas aulas, assim como devíamos tratar com a gurizada, assim por diante, né? Eu dei aula, por exemplo, depois eu fui nomeado para Farroupilha lá, né? Eu dei aula lá no Colégio Santiago, de manhã dava aula normal, assim, né? Eu tinha as 5ª, 6ª séries ali, naquele tempo era 1º e 2º ano ginasial, né? Era diferente de hoje. E de tarde, então, eu dava educação física 2 vezes por semana. Lá para a Colômbia, para o Chile, eu tinha trabalhado uns meses com o irmão Miguel, na frente da Galera Gaúcha. Depois eu fiz o curso, eu voltei. Então, o irmão Miguel me convidou para ser diretor de uma escola agrícola em Frederico Westphalen, lá. Então, eu trabalhei 2 anos lá. Eu dava mais aula de liderança para eles, de pouco de formação também. Eram rapazes que vinham do interior, assim, né? Mas que queriam que continuassem na lavoura, assim, junto com os pais, assim, continuassem. Depois de 2 anos lá, eu vim trabalhar aqui no Rosário. Então, fiquei 8 anos aqui. Eu dava aula de manhã, educação artística, porque tinha tantas... Eu dava na 6ª, 7ª e 8ª séries, educação artística. De manhã, controlava a educação física lá embaixo também, né? Tinha 2 professores e uma professora de educação física. Mas todos os dias tinha aula de educação física. E de tarde, então, eram mais os pequenos, né? Eu gostava muito das crianças, sempre gostei de trabalhar com as crianças, né? Porque eu tinha lido alguma coisa sobre o Champagnat, né? Tem orientações assim fundamentais para um educador, assim, diz
Primeiro, bom educador, depois também um bom professor, né? Essas duas coisas que ele queria. Mas ele era um homem fascinado, assim, obcecado por duas coisas: evangelizar, catequizar, né? E educar. As duas coisas era fundamental para eles, né? E aqui trabalhei 6, 8 anos. Tinha um professor de educação física naquele tempo. O apelido dele era Barato. Não tínhamos espaço para educação física lá embaixo. Nós mostramos o nosso projeto ali, né? Duas quadras embaixo, duas em cima. E fizemos os planos com os professores todos de educação física. Chegou no fim do ano, então os irmãos deram andamento. Foi construído aí naquele tempo, o irmão provincial, era o Arlindo, provincial, me mandou lá para Vacaria. Eu fiquei 4 anos lá em Vacaria. Não queria sair de lá. Eu fui lá para Bento Gonçalves, um ano, 88. 89 foi para Veranópolis. Depois, então, 4 anos em Canela. Então, as necessidades daquele tempo eram umas. As necessidades de hoje são outras. Está evoluindo muito, né? Na educação, nos métodos, e muda. Faz anos que não trabalho mais em colégio. Comecei a trabalhar em casa de formação lá nos últimos anos, né? Depois de Veranópolis, então eu fui 4 anos em Canela. Depois foi 7 anos em Camaquã. Depois de Camaquã eu voltei 1 ano aqui no Pio XII. Fiquei 1 ano lá no Pio XII, depois eu fui 1 ano lá em Canela de novo. Ali o irmão provincial me chamou para trabalhar em casa de formação. Então eu fui 2 anos no noviciado em Passo Fundo. Depois eu fiz lá na Espanha também, lá em São Lourenço do Escorial, 6 meses. E passamos 15 dias lá em Ermitage, estudando. Lá fomos lá visitar todos os lugares lá. Depois de 2 anos de noviciado, então, fiquei mais 1 ano lá com o centro social lá. Mas foram 2 anos lá. Depois me chamaram então para Viamão, para escolasticado. Então eu fui lá com esses mesmos que eram noviços comigo, agora eram lá fazendo faculdade de filosofia, alguns fizeram filosofia, outros teologia, né? Aí foi para Novo Hamburgo. Depois de Novo Hamburgo, então 6 anos lá em Lajeado. Agora então estou lá em Bento Gonçalves, sofrendo do frio. E terminou a minha trajetória até agora. Eu hoje estou aqui. Eu li uma vez, por exemplo, da Teresa de Calcutá, né? Perguntaram para a Teresa qual é o melhor presente que se dá a uma pessoa. Ela respondeu: perdão. Se você perdoar, este perdão, esta criança vai se lembrar o resto da vida. E se você dá a palmatória, diz ele, este também vai se lembrar o resto da vida, mas contra, né? Primeiro, precisa amar, né? Precisa amar. Depois, precisa fazer-se amar pelas crianças, né? Se você ama as crianças, elas retribuem, né? Depois, ajudá-las a construir uma vida melhor, bonita, assim, né? E quarto, ele dizia, nunca desistir de fazer essas coisas bonitas, né?